Você já sentiu aquele frio na espinha, aquela pontada dolorosa no peito, quando seu filho adulto te interrompe no meio de uma frase, revira os olhos ou, pior ainda, simplesmente ignora o seu conselho, como se tudo o que você dissesse não tivesse peso ou valor algum? É um sentimento de desamparo profundo, de que todos os anos de dedicação, os sacrifícios, as noites em claro, de repente se transformaram em uma moeda sem curso, uma história antiga que eles não querem mais ouvir. Dói na alma sentir-se desvalorizado pela pessoa que você mais ama e para quem você dedicou sua vida. Essa sensação de ser descartado, de ter seu legado emocional minimizado, é uma das maiores crises da parentalidade na meia-idade. Muitos pais com mais de 50 anos me procuram no consultório com essa mesma pergunta: onde foi que eu errei para que meu filho não valorize mais minha presença ou minha experiência? É natural sentir essa frustração, mas hoje eu te convido a olhar para o espelho, não com culpa, mas com a honestidade e a coragem de um explorador que busca a verdade em seu próprio território emocional. Eu te prometo que ao final desta conversa, você terá clareza sobre os 6 padrões de comportamento mais comuns, muitas vezes sutis e inconscientes, que nós como pais adotamos e que, ironicamente, constroem a muralha da desvalorização entre nós e nossos filhos adultos. Não se trata de buscar um culpado, mas de reconhecer a nossa parte na dinâmica para podermos mudá-la, transformando a relação de hierarquia antiga em uma nova parceria de respeito mútuo e admiração. A transição da parentalidade de crianças para a parentalidade de adultos é talvez a mais desafiadora de todas as fases da vida familiar. É como passar de gerente de uma grande empresa para um consultor externo que só é acionado quando há uma crise real. Nós fomos programados por 20 ou 30 anos para resolver, guiar e prover todas as soluções, mas o ciclo natural da vida exige que, em algum momento, o aluno supere o mestre e comece a traçar o próprio mapa. Nosso grande erro não é o amor que sentimos, mas a dificuldade em recalibrar a desse amor na nova fase. O cerne da desvalorização que sentimos está profundamente ligado à busca incessante de nossos filhos pela autonomia, um conceito fundamental na psicologia do desenvolvimento. Para que seu filho se sinta um adulto autônomo, completo e capaz de viver sua própria vida, ele precisa, em um nível subconsciente e biológico, descolar-se da imagem do pai ou da mãe que tudo sabe e que tudo resolve. Se o pai ou a mãe insiste em ocupar o espaço do saber total, o filho adulto reage de forma instintiva, desvalorizando a opinião parental, como um mecanismo de defesa necessário para afirmar a sua própria identidade independente. Essa desvalorização é, muitas vezes, um grito silencioso por reconhecimento de sua maturidade, por validação de suas escolhas, mesmo que sejam escolhas que nós, com nossa experiência, sabemos que podem levá-los a caminhos mais difíceis. Mas o direito de errar, de cair e de levantar-se com as próprias pernas é o que finalmente sela o passaporte para a vida adulta plena. Quando insistimos em ser o farol que ilumina o caminho, impedimos que eles aprendam a confiar na própria bússola interna, e essa anulação da competência deles é sentida como um desrespeito profundo. Estudos sobre as dinâmicas familiares intergeracionais, especialmente em famílias onde os pais são da geração X ou boomers e os filhos são millennials ou geração Z, mostram que a maior fonte de conflito e de sentimento de desvalorização mútua é a rigidez das fronteiras. Cerca de 70% dos filhos adultos entrevistados em grandes pesquisas de psicologia familiar relatam que a maior dificuldade com os pais é a incapacidade destes em aceitar que as decisões de vida do filho, seja sobre carreira, casamento, moradia ou finanças, são válidas, mesmo que não sigam o modelo que lhes foi ensinado. A desvalorização, portanto, não é um ataque pessoal ao seu caráter ou ao seu amor, mas uma resposta defensiva à sua percepção de que você ainda o trata como uma criança, como alguém incompleto ou incapaz. A rigidez dos nossos modelos mentais é o que nos afasta, não a intenção amorosa que carregamos. Lembre-se que o filho adulto não quer a sua aprovação para viver, ele quer o seu apoio. Vou citar o caso que acompanhei da Dona Eunice e de seu filho, o Pedro, de 38 anos. Pedro era um empresário de sucesso, mas havia quase um ano ele não visitava a mãe, limitando-se a ligações curtas e frias. Dona Eunice estava devastada, sentindo-se a pior mãe do mundo. O que estava acontecendo?
Em nossa terapia, ficou claro que Dona Eunice, com a melhor das intenções, ligava para Pedro diariamente, não apenas para saber se ele estava bem, mas para questionar cada decisão. Ela perguntava por que ele havia contratado aquele funcionário, por que havia investido naquele mercado e até por que ele havia escolhido aquela escola para o neto. Ela não pedia desculpas por seus julgamentos, justificando-se com a frase: "Eu sou sua mãe e tenho mais experiência". Pedro, por sua vez, sentia-se sufocado, desrespeitado em sua competência profissional e pessoal. Ele não a desvalorizava por maldade, ele se afastava para proteger sua identidade e sua autonomia. O ponto de virada veio quando Dona Eunice parou de falar e se limitou a ouvir. Ela trocou o "eu acho que você deveria fazer X" pelo "parece que você tem um desafio grande. O que você pensa em fazer?". Ela se tornou a plateia respeitosa e não a crítica de palco. A desvalorização que Pedro expressava era apenas o reflexo do quanto ele se sentia desvalorizado em suas escolhas. Entenda, a desvalorização que você sente é um convite doloroso para transformar o relacionamento. Você não precisa mais ser o que salva a vida deles. Você precisa ser o que oferece descanso sem julgamento. Seu papel mudou de diretor de operações para conselheiro sênior, e o conselheiro só fala quando é consultado, ou quando a situação realmente exige intervenção e permissão para tal. Agora, vamos mergulhar nos 6 comportamentos específicos, as 6 armadilhas emocionais que, inconscientemente, ativam o mecanismo de desvalorização em seu filho adulto. Se você se identificar com algum deles, respire fundo e saiba que a consciência é o primeiro passo para a mudança mais profunda. 1. É a insistência em manter o placar de "eu avisei". É a necessidade, muitas vezes incontrolável, de provar que a sua visão, o seu conselho ignorado no passado, estava correto e que a decisão do seu filho foi equivocada. Frases como "se você tivesse me ouvido, isso não teria acontecido" ou "eu sabia que daria errado" são verdadeiros mísseis teleguiados contra a autoestima de seu filho adulto. Essa postura, embora satisfaça momentaneamente o seu ego parental de ter razão, destrói a confiança dele em se abrir com você no futuro. Ele desvaloriza sua opinião não porque a considera errada, mas porque sabe que, em caso de erro, você usará a situação para diminuir sua competência. Troque o "eu avisei" pelo silêncio compassivo, ou melhor, pela pergunta que empodera. O que você aprendeu com essa experiência? O que posso te apoiar agora? Essa mudança de foco do erro para o aprendizado transforma a dinâmica de culpa em parceria. 1. É a linguagem do sacrifício, que é, na verdade, uma forma sutil e devastadora de chantagem emocional. São as frases que começam com "depois de tudo que fiz por você" ou "eu parei minha vida para te criar". Quando o amor é expresso através do vocabulário da dívida, ele deixa de ser um presente e se torna um fardo insuportável. Seu filho adulto passa a ver seu amor como uma hipoteca que ele precisa pagar com obediência, visitas frequentes ou aceitação de conselhos. O efeito psicológico disso é que, para se libertar do peso dessa dívida emocional, ele precisa desvalorizar o sacrifício para justificar o distanciamento. Se o sacrifício não foi tão grandioso, a culpa diminui. Você ama incondicionalmente, mas a forma como você expressa isso o faz parecer uma transação financeira de alto custo. O amor verdadeiro, o amor maduro, não é uma ferramenta de manipulação. Retire o vocabulário da dívida da sua fala. O que você fez por ele foi por amor, não para um retorno financeiro ou emocional. 1. É o contraste constante, a comparação incessante, seja com o irmão mais bem-sucedido, com o vizinho que tem a vida perfeita, ou, o que é mais doloroso, com a versão idealizada de como era na idade dele. "Na minha época, eu já tinha minha casa e 2 carros", ou "seu irmão já é diretor, por que você ainda está nessa função?". A comparação é a inimiga da autenticidade e do valor intrínseco. Ao comparar, você comunica que o valor dele está condicionado ao desempenho e que ele não é suficiente como ele é. Isso gera um ressentimento profundo e uma atitude de defesa. A desvalorização que ele manifesta contra você é um escudo para proteger-se da dor da sua crítica. Em vez de comparar, pratique a admiração ativa. Encontre algo que você possa elogiar. O seu estilo de resiliência, a sua capacidade de ser um bom pai ou mãe, a sua ética de trabalho, e celebre a individualidade dele.
A admiração é a ponte, a comparação é a navalha. 1. É a intrusão sem pedido, a total negação de limites na vida adulta do seu filho. Isso se manifesta em ligar várias vezes ao dia sem motivo real, aparecer na casa dele sem avisar, questionar a forma como ele educa seus netos ou, pior, tentar gerenciar suas finanças ou a relação conjugal dele. Essa invasão constante é a manifestação física da sua dificuldade em aceitar que o palco da vida dele não é mais seu. Para o filho adulto, o respeito aos limites é a prova mais concreta de que você o vê como um par, como um adulto responsável. Quando você viola repetidamente esses limites, ele tem apenas duas opções: explodir em conflito ou se afastar e desvalorizar o seu papel para justificar a distância. Antes de dar um conselho, adote a regra da permissão. Eu posso te dar uma sugestão ou você só quer desabafar? Espere o consentimento. O limite dele não é uma rejeição, é um pedido de respeito. O é a recusa em dizer sinto muito. A crença de que, como pai ou mãe, você não deve se desculpar por erros passados ou recentes, pois isso supostamente faria você perder a autoridade e a moral. Essa rigidez do ego é uma das fontes mais profundas de feridas não resolvidas. Muitos pais acreditam que pedir desculpas é um sinal de fraqueza, mas, na verdade, é o maior sinal de força emocional e maturidade que você pode oferecer. Quando você se recusa a admitir que errou no passado, você força seu filho adulto a carregar o peso da culpa por problemas que foram causados pela dinâmica familiar. Ele desvaloriza sua opinião no presente porque as feridas não curadas do passado falam mais alto do que qualquer sabedoria atual. Humanize-se. Peça desculpas de forma genuína, não como uma tática, mas como um ato de cura. Filho, olhando para trás, percebo que eu não soube lidar com aquela situação. Eu fiz o melhor que pude com as ferramentas que tinha, mas sinto muito se te causei dor. Isso não diminui sua autoridade, eleva seu status a um ser humano em evolução. O é a projeção de seus medos e insatisfações. É usar seu filho adulto como uma extensão da sua própria vida não vivida, exigindo que ele siga uma carreira que você sempre quis, que more perto de você porque você tem medo da solidão, ou que viva um estilo de vida que satisfaça suas expectativas sociais, e não o desejo dele. Essa projeção é uma carga emocional insuportável. Quando o filho adulto percebe que o valor que ele tem para você está ligado à forma como ele preenche o vazio em sua vida ou como ele realiza seus sonhos não concretizados, ele se sente objetificado, não amado. Para se libertar dessa prisão de expectativas, ele precisa desvalorizar a fonte dessa pressão, que é o pai ou a mãe. A solução mais transformadora para este ponto é focar no seu próprio projeto de vida. Encontre hobbies, amigos, paixões e propósitos que não dependam da atenção e da aprovação dele. Quando você se torna uma pessoa completa e interessante por si mesma, você o libera para viver a vida dele, e ele, paradoxalmente, se aproxima por admiração e não por obrigação. Entenda que a desvalorização não é o problema, é o sintoma. O problema é a nossa dificuldade em soltar o controle e em transicionar do papel de líder para o papel de mentor. A cura para a desvalorização é o respeito incondicional pela autonomia e pelas escolhas de seu filho adulto. Acredite, quando você retira a pressão de ter que ser o salvador, o controlador ou o oráculo que sempre tem a resposta certa e oferece o palco da autonomia para ele, a desvalorização desaparece e o respeito genuíno volta a florescer. Seu filho adulto não quer um chefe, ele quer um amigo sábio, um confidente que ouve mais do que fala e um ser humano imperfeito que se desculpa e se humaniza. A sabedoria da maturidade não reside em saber todas as respostas, mas em saber as perguntas certas e, principalmente, em saber a hora de ficar em silêncio. Este é o seu novo capítulo na parentalidade. Acredite na sua força para mudar e na maturidade dele para retribuir o respeito que você oferece. A relação mais profunda e mais bonita está esperando por vocês. Comece hoje.